Oi pessoal, como vai? Meu nome é Daniel Pedrosa, sou psicólogo e vim trazer hoje algumas explicações e considerações sobre a constelação familiar sistêmica. Eu postei nos meus stories há alguns dias uma pergunta, se alguém tinha alguma dúvida sobre constelação familiar, e então vim trazer alguns esclarecimentos, algumas explicações. Vieram algumas perguntas para mim, como por exemplo, como foi criado, quem foi o autor, como que acontece, a duração, como que é o processo em si. Então eu queria trazer algumas explicações para vocês. Bom, a constelação familiar ela tem como princípio básico o seguinte, que todos nós viemos de uma família, Todos nós temos pai e mãe. Ainda que não os conheçamos, ainda que tenham falecido, Todos nós viemos de um sistema familiar. E por trás de nós também tem um outro sistema familiar que são os pais, os nossos bisavós, tataravós, tetravós e assim por diante. Então toda essa herança da nossa família nós trazemos para o momento atual, para o dia de hoje, Porque nós pertencemos a um sistema familiar. E aí, o que aconteceu foi que Bert Hellinger, que foi o estudioso da constelação familiar, ele estudou e desenvolveu esse método. Ele, durante a sua trajetória profissional, ele foi estudar as tribos Zulu e lá ele se deparou com a forma como eles organizavam o sistema familiar deles. E aí ele foi percebendo 3 princípios básicos que devem existir em todas as famílias, E que nós devemos estar organizados em relação a eles, que é a hierarquia, que é o pertencimento e o equilíbrio. A hierarquia ela está ligada ao seguinte fator, que quem vem antes tem precedência sobre quem veio depois. Por exemplo, os meus pais são maiores do que eu, eles vieram antes, então eles têm muito mais experiência, eles já passaram por muito mais situações na vida do que eu. Então, eles estão sempre atrás de mim, me dando a bênção para que eu possa seguir a vida. Com relação ao pertencimento, a regra da constelação familiar é que todos merecem o pertencimento. Todos devem pertencer, todos devem ser vistos. Então, dentro da constelação familiar, no momento em que se faz a constelação, a gente visualiza os abortos, se houveram mortes, suicídios, se alguém foi excluído do sistema, de repente foi abandonado, foi expulso, ou foi ignorado de repente. Tem algumas situações que a gente identifica que as pessoas são estigmatizadas, Há um preconceito, há uma forma de deixar de fora do sistema. Então, é necessário que as pessoas sejam vistas e sejam pertencidas, Que elas pertençam àquele sistema. E também o equilíbrio, ou seja, entre dar e receber. Os pais, por exemplo, eles nos dão a vida. Não há nada que a gente possa fazer que vai conseguir cobrir essa doação. O que nós podemos fazer é viver a nossa vida, é fazer o nosso caminho diante do nosso futuro e gerar os nossos créditos e os nossos débitos diante da vida, E também nós temos que perceber o seguinte, dentro da constelação familiar, ela acontece num campo, que esse campo é o que a pessoa traz, Não é nada mágico, nada espiritual, muito pelo contrário, mas é uma energia que a pessoa, ao colocar a sua intenção dentro do campo, juntamente com o constelador, essa energia ela consegue chegar até a intuição, a sensibilidade do constelador e também a sensibilidade daquele que está sendo constelado. Então, o movimento dos bonecos que eu mostrei lá no meu stories, que pode ser feito com bonecos, com pessoas, até mesmo na água, também tem algumas pessoas que constelam na água. Então, os atores, digamos assim, os bonecos, ou seja, qualquer outro tipo de ator, eles vão ter reverberado em seu corpo, nas suas ações, aquilo que compõe o sistema familiar daquela pessoa que está constelada. Ou seja, que os membros atuais, nós, enquanto filhos, enquanto pertencentes ao sistema, a gente repete comportamentos, a gente repete situações que o sistema colocou para nós. Isso de forma inconsciente, muitas vezes nós não temos consciência. E a constelação justamente é um movimento de trazer consciência para esses comportamentos, essas situações, as doenças, os traumas, os tipos de morte que muitas vezes acontecem na família, os tipos de abandonos, frases, até mesmo as crenças limitantes que nós trazemos, eu nunca vou dar certo na vida, não nasci para ser rico, eu vou ser pobre sempre, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, não vou conseguir arranjar um bom casamento, Então,
são frases e situações que nós vamos vivendo que são frutos do nosso sistema familiar e que a gente nem percebe, né? E é muito importante que, para a gente não repetir mais, é importante que haja o pertencimento, né? Que os pais estejam no lugar dos pais, os filhos no lugar dos filhos, aqueles que foram excluídos sejam incluídos e sejam vistos, né? E é claro que isso tudo é feito com muito respeito, com muito amor, tudo com muito zelo em relação ao sistema familiar, não existe julgamento, né? Não tem um julgamento diante do que está acontecendo, ao contrário, há muito respeito da parte do constelador para que ele possa compreender no sentido de dizer ao constelando aquilo que o campo está mostrando, aquilo que o campo está fazendo sentir, dar um sentido novo, né? E a proposta principal é que a pessoa que está constelando, ela se encaminhe para a vida, que ela então veja a vida de frente, né? E que ela possa projetar o seu futuro agora com a bênção dos pais, com o seu sistema em dia, ela junto com os irmãos no lugar de irmãos, os filhos no lugar de filhos, o marido, a esposa, os seus namorados, ex-namorados, estejam no seu lugar. Aí você está se perguntando, mas isso então é só para quem tem problema com marido e mulher, ou quem tem problema com filhos. Não, isso pode ser aplicado também, por exemplo, na vida financeira. É possível fazer uma constelação com relação ao dinheiro, com relação à vida financeira, que tem muita ligação com o relacionamento que nós temos com os nossos pais, a forma como a gente aceita a vida, cuida da vida, né? Tudo está muito ligado. A constelação é uma técnica projetiva, né? Em que a pessoa que está constelando, ela projeta nos bonecos, no sistema que está acontecendo ali, no campo que está acontecendo, o seu sistema. Então é uma técnica que um psicólogo tem condições de aplicar e outras pessoas também, quando fazem a formação, têm condições de aplicar. É uma técnica que exige muita sensibilidade, ela é fenomenológica, então não há como você explicar objetivamente como acontece, mas existem inúmeros casos, inúmeras aplicações, e a gente percebe no dia a dia da clínica, né, quando a gente consegue aplicar a constelação, de que os ganhos são muito grandes. Então, como psicólogo, eu também aplico essa técnica, além da psicoterapia que já acontece normalmente. Então, eu deixo o convite a você que nunca experimentou essa técnica, que tem o desejo, que tem vê a necessidade de poder contemplar melhor as suas dificuldades, né? É uma terapia breve, como eu disse, ela não dura mais do que uma sessão, geralmente, e consegue ali visualizar muitos conflitos, muitas questões que precisam ser reorganizadas, né? Para que você possa seguir ocupando o seu lugar. Eu mesmo já fiz a constelação há um tempo e me trouxe muitos ganhos, muitos benefícios. Consegui ocupar um lugar muito mais específico da minha vida, consegui me colocar mais os meus propósitos diante do meu futuro, né? Porque eu sentia que na minha família eu ocupava um lugar que não era meu, mas que por amor, durante um tempo, inconscientemente, eu ocupei aquele lugar para que o sistema acontecesse e a vida seguisse. Mas enquanto uma pessoa adulta, hoje eu ocupo um outro lugar e preciso estar em outro lugar. Bom, espero ter esclarecido as dúvidas, mas estou aqui à disposição para poder conversar com vocês, seja por direct, seja pelos comentários. E o que precisarem, podem me contar comigo, tá bom? Um abraço e até mais.